E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde com o Dr. Adilson Fácio, falando a respeito da diabetes e como prevenir essa doença. Hoje no nosso programa Dicas de Saúde, nós vamos falar de um tema também que incide em muitas pessoas da nossa população, que é o diabetes. Em primeiro lugar, é muito importante nós ressaltarmos que o diabetes é uma doença ampla, muito complexa, que existem vários tipos, que muitos se iniciam na vida juvenil ou na infância propriamente dita, mas a maioria incide em pessoas mais idosas, acima dos 30, 40, 50 anos. É importante salientar que muitas pessoas não sabem que é diabética ou que são diabéticas, porque é uma doença que os sintomas, muitas vezes, eles são muito poucos e são muito pouco intensos, Então, às vezes, um cansaço, às vezes, uma sede um pouco mais intensa, uma ida ao banheiro para urinar com maior frequência, pode ser os primeiros sintomas dessa doença. Se ela for diagnosticada numa fase bem precoce, o seu controle faz toda a diferença na evolução dessa doença. Então, é muito importante que naqueles períodos regulares de ida ao médico, no que nós chamamos fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, ou menos, dependendo das condições, é fundamental para a detecção dessa doença, que é bastante complicada se ela for diagnosticada numa fase avançada. E é muito importante também dizer que muitas vezes o diabético ele vem acompanhado com problemas de gordura, que são aumento de colesterol, aumento de triglicérides, e a gente tem que ter uma atenção. Por isso que os check-ups, as idas regulares ao médico, faz o diagnóstico de todas essas situações e que podem iniciar um tratamento numa fase que é muito mais fácil para se controlar as sequelas que essa doença pode trazer. Falando um pouquinho sobre o tratamento dessa doença, a questão mais importante é que a pessoa portadora de diabetes ela precisa se conscientizar que é uma doença crônica, que vai conviver com ela provavelmente para o resto da vida, mas nem por isso é desastroso, porque um bom controle, uma boa orientação é fundamental para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida o melhor possível. Essa conscientização faz com que a pessoa participe ativamente do tratamento e, principalmente, atenda às recomendações médicas que serão dadas. Essas recomendações passam por uma mudança no estilo de vida. A retirada do açúcar, muitas vezes, ela é um problema muito sério para muitas pessoas. Mas se a pessoa entender que com essa retirada do açúcar, com a dieta adequada que vai ser prescrita pelo médico, com o uso regular dos medicamentos, ela vai conseguir ter uma vida muito, muito, muito próxima do que seria aquela que ela teria antes, ou que ela teve antes. Então, essa conscientização é como se fosse uma situação que ela tivesse que conviver, mas que nem por isso vai ser ruim. Ela vai conseguir ter uma atividade de trabalho, uma atividade social bastante aceitável e com controle da doença, que é o mais importante. A dieta, como eu disse, é o papel principal no controle da doença. Muitas vezes, isso sozinho não é suficiente, então nós temos que ter o uso de medicamentos. Esses medicamentos eles podem ser comprimidos, existe uma classe muito grande de comprimidos para controle do açúcar no sangue, que é o controle do diabetes, e cada vez mais, felizmente, estão surgindo novas abordagens com medicamentos que proporcionam um controle melhor. O caso da insulina não quer dizer que seja um diabetes mais grave. Ele pode, e na maioria das vezes, ele tem uma evolução para uma situação pior. Mas, em algumas situações, já é necessário começar o tratamento com a insulina e, outras vezes, o tratamento com a insulina pode ser postergado por uma fase mais posterior. Mas o que é mais importante é a adesão das pessoas ao tratamento que for prescrito.
E, além disso, falando também em estilo de vida, a necessidade de fazer-se exercícios físicos regularmente, também orientados pelo médico, faz com que esse controle fique muito melhor, inclusive, em alguns casos, até diminuindo a necessidade de insulina ou de outros comprimidos. O importante é que a pessoa se conscientize que ela tem uma doença, que vai fazer um tratamento que pode ser incorporado na sua rotina, e que isso tudo vai fazer com que ela tenha uma qualidade de vida bastante aceitável, bastante próxima do normal. Essa é a nossa dica de saúde dessa semana. Eu espero que todos tenham uma semana excelente e com muita saúde.